Fala pessoal, aqui é o Lurite. Hoje eu vou explicar para vocês tudo que eu sei sobre deviantes aqui no Onciuma, os tipos, os traços e aonde você vai buscar esses traços. Então já deixa aquele like, se inscreve no canal e bora pro vídeo. Para começar, vamos falar aqui dos tipos de deviantes, porque entender essa parte é fundamental para você começar a sua fusão. Atualmente a gente conhece três tipos de deviantes: os de território, que vão ajudar a sua base; os de combate, que vão focar em dano e apoio nas suas batalhas; e os de produção, que vão fazer os seus consumíveis. Então eu vou mostrar para vocês como que eu sei qual é o deviante que eu estou trabalhando. Você vai vir aqui nele, vai passar o mouse em cima, do lado do nome vai estar o tipo de deviante. O exemplo aqui é o Bulbo Raivoso, do lado do nome dele está escrito combate. Ele então vai ser um deviante que vai me auxiliar nas batalhas. Outro exemplo é o gato extradimensional, ele é de território, então ele vai me ajudar no território, né? Na minha base em si ele vai ter algum objetivo ali. E agora o terceiro exemplo seria o cowboy espacial, que é o de fabricação. Ele vai produzir algum consumível. No caso, o cowboy ele produz aqueles teleportes que você puxa o pessoal. Mostrando diretamente para vocês, então aqui eu tenho três exemplos. Aqui na contenção, o caracol atômico, ele é um de fabricação. Ele produz aqui para mim o componente que eu faço aquele sorinho de usar aquele salto aéreo. Então, esse aqui é um exemplo de fabricação. Eles sempre vão fabricar alguma coisa para mim. O segundo exemplo, eu deixei aqui o Pyrodino, né? Ele é um deviante de combate. É aqueles deviantes que fica na sua mochila. Como você pode ver aqui na minha mochilinha, ele tá ali. Você utiliza eles em batalha, né? Você pode usar o especial dele ou então chamar ele para causar dano junto com você contra os inimigos, né? O terceiro exemplo que eu dou é o Dr. Corvo, né? Ele é um de território. O que ele faz, né? O objetivo dele aqui, cada um tem o seu objetivo no território. O dele, ele vai buffar a minha bancada, vai deixar a produção das coisas mais rápido e todos os tratamentos ele vai conceder um buff aleatório. Tratamentos, digamos que são tudo relacionado aí a cura, né? Então, por exemplo, eu vou fazer aqui um sorinho, né? Ele não vai buffar porque um soro não é cura, é só um buff. Mas se você for ver, ele vai começar a deixar mais rápido a produção do soro para mim. Você vem aqui no F, ele vai começar a trabalhar e você vai poder ver aqui, ó, ele começou a trabalhar. Para você ter certeza que ele está aqui trabalhando, ó, vai mostrar para você aqui, ó, o buff do Dr. Corvo está na tua bancada. Significa que ele está trabalhando em alguma coisa aí para você. Basicamente, esses são os três tipos de deviantes e uma explicação rápida de cada tipo auxilia em alguma coisa aí. Então vamos para a próxima parte desse vídeo. Agora vem a parte mais importante desse vídeo, que eu acredito que são os traços. É aqui que a maioria dos jogadores acabam se perdendo ou fazendo alguma coisa errada na sua fusão. Então, o que são os traços? Basicamente é a build que você vai montar em cima do seu deviante. Eles vão ajudar a melhorar o desempenho dele em si. Atualmente a gente tem 5 características de traços. Eu vou mostrar aqui como exemplo o meu gato extradimensional. Então, aqui você pode ver, ele tem as 5 características. Eu vou falar bem rapidamente de cada uma e depois eu vou dar uma explicação melhor. Essa primeira, ela é uma característica de atributo. Basicamente, é um traço que é exclusivo do cenário do deviante, né? Qualquer outro cenário que você leve esse traço, ele vai ser meramente um enfeite. Ele só funciona no cenário do deviante. É um traço tranquilo de multiplicar, porque qualquer um deviante aceita, então não tem nenhum problema em você fazer multiplicação. Esse segundo já é um pouquinho mais complicado, que é uma característica de tipo, né? Aqui, o seu deviante vai pegar os traços dependendo do tipo que ele é. Como, por exemplo, o meu gato é um gato de território, né? Então, esse símbolo significa que ele pegou um traço de território.
Outro exemplo aqui que eu posso dar é o nosso bulbo raivoso aqui, que no caso ele é de um tipo combatente, então ele pega o tipo combatente, que é esse raiozinho aqui, ele significa que ele é um traço de combate. O outro exemplo que a gente tem aqui é o cowboy. Essa estrelinha significa que é um traço de produção. Ou seja, ele só vai pegar nos deviantes de fabricação. Então, na hora de você fazer a sua fusão, tome cuidado como você vai multiplicar esses traços, porque se você colocar um deviante errado, você pode perder esse traço, mesmo você forçando os 80%. Voltando aqui, temos esse reverter poder, que é um traço geral, representado por esse ícone aqui, significa que ele é um traço que qualquer deviante pode adquirir, ou seja, para você multiplicar esse também é tranquilo. O outro que a gente tem é o traço do caos. Esse aqui é um traço exclusivo. Para você pegar ele, você tem que conseguir a genética, que também é só lá no cenário do deviante, e também é exclusivo de alguns deviantes, que são o gato extradimensional, o Pyrodino, o Espírito da Neve, Mr. Wish e agora com as ranqueadas temos o Mini Maravilha. Esse traço só pode ser pego por esses 5 por enquanto, não tem outros. O outro traço que sobra pra gente é o traço do mutante. Esse traço também é tranquilo, porque ele consegue ser transferido para qualquer tipo de deviante. Então, para você fazer a multiplicação também é bem tranquilo. O único que você tem que tomar cuidado é o do tipo do seu deviante. Quando você for fazer a multiplicação dos seus traços, certifique que o deviante que você está colocando para fusão aceita. Os dois, no caso, né? Os dois deviantes para você ter certeza aí que você vai conseguir multiplicar o seu traço se bater a porcentagem sem você ter chance de perder ele, né? Porque imagine você aumentar para 80% a chance de multiplicar esse traço e cair um deviante que ele não aceita. E você perdeu 100% do traço. Então, uma coisa também que vocês têm que ter em mente: cada característica só pode ter uma no deviante. Como que acontece às vezes, né? Por exemplo, eu quero multiplicar o traço, aí o pessoal acha que o deviante aceita 4, 5 traços. Mas não é assim, você tem que colocar o traço certo. Por exemplo, se eu colocar aqui o Bubu Raivoso e o meu Zeno, todos eles pegam um traço. Por quê? São traços diferentes, né? São geral, um de combate, um de mutante e um de atributo. Agora, se eu for tentar colocar outro, por exemplo, eu vou colocar aqui o meu cogumelo. Ele não é de combate, mas é só para pegar um exemplo aqui do atributo que todo mundo consegue pegar. Aqui, ó, se você for ver, o Zen aqui, o atributo, ele começou a disputar com o dano elemental. Por quê? Porque são dois traços de atributo, né? Então, quando você coloca dois traços diferentes da mesma da mesma faixa ali, no caso o atributo aqui, elas vão começar a disputar para ver quem vai ficar no deviante. Então tomem cuidado para não tentarem colocar dois atributos iguais, porque na hora de multiplicar eles vão começar a disputar um com o outro e isso pode dar problema para você. Basicamente é isso da parte de atributos. Então tomem cuidado na hora de fazerem as suas fusões. Sempre vem aqui antes de apertar o iniciar fusão, clique nos dois e vê se você está conseguindo multiplicar o traço que você quer. Porque se você iniciar a fusão, você pode até cancelar ela, porém todo o recurso que você coloca no meio de food vai ser perdido. E às vezes você está colocando um food para multiplicar um traço específico, você vai perder essa food que ele não devolve. Então chequem bem antes de apertar o iniciar aqui. Beleza?
Bom, gente, vou explicar agora o último traço que faltou, que é o mutante. O mutante é o mais simples de você adquirir ele. Basicamente é na fusão. Você vai colocar dois deviantes qualquer na fusão e você vai utilizar ou animais ou as mobílias, né? Vai aparecer aqui tudo que você pode utilizar para fusão e cada um vai dar um tipo de traço diferente. Atualmente, o melhor traço que você pode pegar na fusão é o do ataque ao luar. É só colocar dois lobos e você consegue fazer essa fusão. É um traço muito forte porque ele aumenta a recuperação tanto da energia quanto do humor dos seus deviantes, né? E outra coisa também que você tem que se atentar. Não dá para fundir animais filhotes, apenas adultos. Então, se você for capturar ou se você estiver criando algum animal, você só vai conseguir usar ele na fusão se ele for adulto. Tirando isso, só colocar ali, ver o que cada objeto te dá de traço. Se você gostar de um, multiplica ele. Mas como eu falei, atualmente o mais forte que todo mundo usa é o ataque ao luar. Agora, vamos falar sobre uma coisinha bem chata que tem que se atentar na hora da fusão. Deviantes especiais. Deviantes especiais, eles têm o seu próprio traço. Vou pegar aqui de exemplo o meu cogumelo. Vou colocar aqui o exemplo aqui da casa de gengibre. Ele tá sem nada. O meu cogumelo, ele tem o traço dele de que muda a forma, né? Ele muda o visual da mutação. Ou seja, ele é apesar de estar no geral, ele é um talento exclusivo para o cogumelo. Então, se você vir aqui na casa, ele não pega o traço geral, porque é um traço que vai mudar a aparência do cogumelo. Então, se você está trabalhando com os deviantes especiais, você só consegue passar o traço se você usar o mesmo tipo do deviante. No caso do meu cogumelo, se eu colocar outro cogumelo, mesmo que ele não seja especial, se for um cogumelo normal, ele consegue receber esse traço. Caso seja outro deviante, ele não vai receber esse traço. Então, quando você estiver multiplicando, toma cuidado para você não tentar passar esse traço para um outro tipo de deviante que você vai perder ele. Beleza? Agora vamos para a próxima parte do vídeo, que eu vou explicar como vocês conseguirem os primeiros traços. Bom, gente, falando aqui a última parte do vídeo, como conseguir os traços, né? Não tem uma base de bolo, basicamente é persistência e capturar muito deviante. Nos mapas normais, que é o Dream, o Manibus e o Winter, você tem algumas opções, que seriam elas fazer os monólitos, matando os bosses, você consegue deviantes, por exemplo, aqui no monólito do gigante, ele dropa o Nutcracker, né, o quebra-nozes, ele é um deviante de território, então se você estiver atrás de algum traço de território, é um bom lugar. O cachorro ele dropa o lobo. Aquele lobo é de combate. Então, se você está precisando de algum deviante com traço de combate, o monólito do lobo, do cão das sombras é uma boa opção. Agora, se você está procurando produção, o monólito de Gaia. O Ente é um bom lugar porque ele dropa a semente, que é um deviante de produção. Agora, se você tiver paciência, fazer vários personagens, você também tem a opção de ir nas cidades. Aqui na parte do Manibus, né? No Winter o lugar é diferente, né? Fica fora das cidades. Mas eu não vou entrar em detalhes, é mais para mostrar. Você pode estar indo nas cidades do Manibus e indo nessa contenção. Todo dia às 9 horas da noite reseta e você pode pegar um deviante aleatório, né? Se você tiver sorte, ele pode vir com algum traço ou então vir
uma classificação ou alguma atividade também de nível alto que você pode usar na fusão, né? É uma opção aqui. Monólitos, além dos monólitos, também tem a opção dos silos, né? Por exemplo, a gente tem aqui o silo Theta. Ele dropa, se eu não me engano, aquela pantera. E se eu não me engano, ela dropa também a baleia. São deviantes de ataque. Entra no mesmo esquema. Cada silo dropa de deviante diferente. Basta você ir no silo que dropa o tipo de deviante que você quer, o traço, né? Agora, a última opção, que eu acho que é a mais viável e a mais fácil para quem está começando, é crie uma conta no servidor de Deviante. Eu vou mostrar lá para vocês. Vou cortar aqui o vídeo e volto quando eu tiver com outro personagem lá. Bom, estamos aqui agora no cenário do Deviante. Aqui as regras funcionam um pouco diferente. Você não vai achar os Deviantes flutuando e nem vai ganhar das caixas. Eles vão estar na selva e você vai capturar eles com a cápsula. Basicamente, você vai lá no... vai ter que fazer essas cápsulas de captura, né? Pro que a gente quer aqui, que eu vou ensinar vocês, essa granada de aprisionamento nível 2 é mais do que suficiente. Então, o que a gente vai fazer? Basicamente, aqui no mapa de nível baixo, a gente tem vários tipos de deviantes. E é como eu falei, vai depender o que você está procurando. Por exemplo, eu estou procurando algum tipo específico de traço. Sim, então você vai ver algumas coisinhas. Por exemplo, aqui em Blackfell é uma cidade de nível 5. O que eu tenho aqui em Blackfell? Ele tem o mamaco festeiro, a semente e o coelho. São dois tipos de deviante de produção, que é o mamaco e a semente, e o coelho é um de território. Se eu estiver procurando alguns traços desses, é um bom lugar. Outro lugar, aqui no petrolífico de Blackfell. Aqui a gente tem o sol e a gente tem o gelzinho amarelo e a gente tem a boneca de papel. O sol e a gelequinha amarela, elas são de ataque, de combate. E a vassourinha, ele é um deviante de território. Então a gente tem esses três tipos para capturar aqui. Outro lugar que a gente tem é Evergreen. Evergreen aqui a gente tem a semente, que é de produção, o coelho rosa, que é de território, e a tigela, que é um deviante de produção. Então aqui também a gente tem mais opções. Então é só você ver o que você está procurando e ir lá capturar em quantidade. Eu vou usar aqui, vamos usar aqui Blackfell de exemplo. Vou fazer uma passada rápida lá para vocês verem como funciona. Certo, a gente já foi lá, capturou alguns. Eu já tinha ido antes, pegado mais alguns, só para vocês verem como funciona mais ou menos. Então aqui a gente pode ver os coelhos que eu peguei. A gente vai passando e vendo se tem alguma coisa interessante que deu certo, né? Vocês, ó, peguei ali, redução de dano. Isso aí é um traço aqui do próprio cenário que você pode guardar. Vamos ver aqui se eu peguei. Aqui, ó. Peguei PV3, que é do cenário, e uma energia oculta, que é geral. Já tem alguns traços aqui para guardar. É normal, não vai ser tão fácil assim igual aconteceu. Eu dei muita sorte, mas consegui 3 traços aqui em alguns minutinhos, né? Provavelmente você vai ter que pegar muito, mas muito deviante para começar a estocar traços. Mas depois do primeiro, você começa a multiplicar ele e começa a produzir mais traços sempre você precisar ir pegando mais.
Esse trabalho é um pouco maçante, mas é só no começo. Quando você vai começar a multiplicar os traços, vai ficar tudo mais fácil. Espero que vocês tenham gostado, gente. Se isso ajudou vocês, dá aquele like, se inscreve e até o próximo vídeo. Valeu!